Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise focada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha num tema, olha, crucial do direito penal, principalmente para quem está aí na luta dos concursos: a extinção da punibilidade. Fica lá no título 8 do Código Penal. A gente pegou uns comentários bem legais sobre a legislação e a nossa ideia é descomplicar isso, sabe? Às vezes parece um labirinto, mas é fundamental. Vamos focar nos conceitos-chave, nos prazos, naquelas pegadinhas que sempre caem em prova. Então, para começar, por que existe isso? Por que o Estado pode perder o direito de punir alguém que cometeu um crime? Parece estranho, né? É um ponto de partida essencial para entender o sistema todo. O poder-dever de punir do Estado, o famoso jus puniendi, ele não é eterno nem absoluto, sabe? Ele tem limites. E a extinção da punibilidade é justamente isso, são esses limites. O tempo, claro, é um fator óbvio. A gente vai ver isso na prescrição. O Estado não pode ficar ameaçando punir para sempre. Mas tem outras razões também. Às vezes é a própria vontade do Estado de perdoar, tipo clemência, anistia, graça, indulto. Ou então fatos da vida mesmo, como a morte do agente. Basicamente, a lei reconhece que, em certas situações, punir não faz mais sentido socialmente ou simplesmente não dá mais. É o Estado admitindo seus próprios limites, de tempo e até de conveniência. Ah, faz todo sentido olhar por esse lado do limite do poder do Estado. Então, o artigo 107 do Código Penal é tipo um catálogo dessas situações, certo? Ele lista quando a punibilidade some. Exatamente. O 107 é o nosso mapa inicial. Vamos começar pelas causas que não são diretamente ligadas ao tempo, mas que, nossa, caem muito em prova. O inciso 1 traz a mais óbvia, a morte do agente. Bem intuitivo, né? Se o réu morre, acabou a punição para ele. É pessoal. Mas, atenção num detalhe processual importante, que a fonte até cita lá do artigo 62 do CPP. Não é só saber que morreu. Precisa da certidão de óbito, precisa o Ministério Público se manifestar. Aí sim o juiz declara formalmente essa extinção. Tem toda uma formalidade para garantir a segurança jurídica, né? Entendi, a formalidade é chave. Bom, aí o inciso 2 fala de anistia, graça e indulto. Aqui parece que complica um pouco, os nomes são parecidos. O que realmente diferencia esses três? Imagino que muito concurseiro escorrega aqui. Exato. Aqui é onde o pessoal tropeça mesmo. As diferenças são sutis, mas para a prova são cruciais. Todos são um jeito do Estado perdoar, mas a origem e o que eles atingem muda tudo. Olha só, a anistia geralmente vem por lei, lá do Congresso. Muitas vezes está ligada a crimes políticos, situações bem específicas. O foco dela é o fato criminoso. É como se aquele fato não tivesse sido crime para a lei penal. Pensa naquelas leis de anistia depois de regimes de exceção, sabe? Ela apaga o crime mesmo. Apaga o fato. Entendi. Já o indulto é diferente. Ele vem por decreto do presidente da República e ele atinge um grupo de pessoas, é coletivo, geralmente condenados que cumprem alguns requisitos, tipo bom comportamento, já cumpriu uma parte da pena. Ele não apaga o crime em si, mas extingue a pena principal, a prisão, por exemplo. É o famoso indulto de Natal, que a gente sempre ouve falar. Ah, o indulto de Natal. Certo. E por último, a graça. Também é um decreto do presidente, mas ela é individual. É tipo um indulto personalizado. Beneficia uma pessoa específica, um condenado determinado. Então, para resumir, a anistia vem do legislativo, atinge o fato, é geral. Indulto vem do executivo, atinge um grupo, extingue a pena. Graça vem do executivo, atinge um indivíduo, também extingue a pena. Pegar quem concede, o que atinge e o alcance é o pulo do gato aqui. Nossa, excelente essa explicação. Ficou bem mais claro agora. Seguindo no 107, tem o inciso 3 da retroatividade da lei que não considera mais o fato como crime. A tal da abolitio criminis, né? Isso, essa mesma. É um princípio básico do direito penal, né? A lei penal não volta no tempo, a não ser que seja para beneficiar o réu. Se uma lei nova diz, olha, isso aqui não é mais crime, essa lei boa tem que retroagir. Ela alcança todo mundo que praticou aquele ato, mesmo quem já foi condenado.
O Estado mudou de ideia sobre aquilo, então perde o interesse em punir. É uma garantia fundamental. Compreendo. E o inciso V, que fala da renúncia ao direito de queixa ou do perdão aceito. Isso só vale para alguns crimes específicos, né? Correto. Isso é típico dos crimes de ação penal privada. São aqueles que dependem da vítima querer processar, oferecer a queixa. A vítima pode desistir antes mesmo de começar, que é a renúncia, ou pode perdoar o cara durante o processo. Mas aqui, tem um detalhe que banca de concurso adora. O perdão, para valer mesmo, para extinguir a punibilidade, ele precisa ser aceito pelo querelado, que é o réu na ação privada. Aceitar o perdão, sei lá, porque quer provar que é inocente, o processo continua. A vontade dele conta também nesse caso. Interessante essa necessidade de aceitar o perdão. E a retratação do agente, que está no inciso V. É tipo um voltar atrás que apaga o que foi feito. Em alguns casos bem específicos que a lei prevê, sim. Os exemplos mais comuns são nos crimes contra a honra, tipo calúnia e difamação. Se o sujeito se retrata de forma completa, clara, antes da sentença do juiz de primeira instância, aí sim, extingue a punibilidade. É como se a lei desse uma chance para a pessoa consertar o estrago que fez com a palavra, sabe? Daí não precisaria mais da pena. Faz sentido. E para a gente fechar essa primeira parte das causas, antes de entrar na temida prescrição, tem o perdão judicial, no inciso 9. O juiz pode simplesmente perdoar, assim? Não é bem simplesmente. O perdão judicial é uma ferramenta que a lei dá para o juiz em situações muito, muito específicas. Geralmente acontece quando as consequências do próprio crime já foram tão pesadas para o agente que dar mais uma pena seria, sei lá, desnecessário, até cruel. O exemplo clássico que todo mundo dá é o pai que, por culpa, tipo negligência, causa a morte do filho num acidente. A dor que ele sente já é a maior punição possível, né? E um ponto importante que está lá no artigo 120 do Código, a sentença que dá o perdão judicial, ela só declara que a punibilidade está extinta, não é uma condenação. Por isso, não gera reincidência, não conta como antecedente. Entendi. É uma medida bem específica de política criminal mesmo. Ok, então cobrimos as causas que não dependem diretamente do tempo passar. Agora, chegou a hora. Vamos encarar o gigante, a prescrição. Está lá no inciso 4 do 107 e detalhada nos artigos 109 a 119. Quem estuda para concurso sabe, dominar a prescrição é meio caminho andado em direito penal, né? Sem dúvida nenhuma. Prescrição é basicamente a perda do direito de punir, que a gente chama de pretensão punitiva, ou então a perda do direito de executar a pena que já foi aplicada, a pretensão executória. E por quê? Simplesmente porque o tempo passou e o Estado ficou inerte, não agiu ou não terminou o serviço a tempo. É a prova de que o jus puniendi tem prazo de validade. É a causa de extinção com mais regra, mais detalhe, mais exceção, e por isso, claro, é a mais cobrada em provas. O inciso 4 até menciona decadência e perempção, que também envolvem tempo na ação privada, mas a prescrição é a grande estrela aqui. Certo, e para a gente começar a entender essa estrela, a primeira grande divisão é saber se a prescrição acontece antes ou depois da sentença condenatória definitiva, é isso? Exatamente. Essa divisão é a chave de tudo. Primeiro, a gente tem a prescrição da pretensão punitiva, a famosa PPP. O nome já entrega. É a prescrição da pretensão de punir. Ela rola antes da sentença condenatória transitar em julgado de vez, ou seja, quando ainda cabe recurso. Se a PPP acontece, o Estado perde o direito até de aplicar uma pena. Já era. Ok, perde o direito de punir. Isso. A outra é a prescrição da pretensão executória, a PPE. Aqui a situação é diferente. Já tem uma condenação definitiva, não cabe mais recurso para acusação, mas o Estado demora demais para executar a pena que foi imposta. O direito de punir foi exercido com a condenação, mas o direito de fazer cumprir essa pena se perdeu com o tempo. Entendi. PPP antes da condenação definitiva, PPE depois. Mas como é que calcula o prazo em cada uma? A base de cálculo é diferente? Muda sim, e essa é outra diferença que cai direto. Na PPP, como ainda não tem uma pena concreta definida, a gente usa a pena máxima em abstrato que a lei prevê para o crime.
Lá no artigo 109 tem aquela tabela famosa que todo concurseiro tem que decorar, né? Ela relaciona essa pena máxima com o prazo que o Estado tem para agir. É uma tabela meio chatinha, mas essencial. Vamos dar uma olhada rápida nos principais pontos? Vamos, ajuda a fixar. Então, se a pena máxima para o crime for maior que 12 anos, a prescrição acontece em 20 anos. Se for maior que 8 e até 12 anos, prescreve em 16. Maior que 4 e até 8 anos, o prazo é de 12 anos. Maior que 2 e até 4 anos, são 8 anos para prescrever. Se a pena for igual a 1 ano ou maior que 1 e até 2 anos, prescreve em 4 anos. E se for menor que 1 ano, o prazo é o menor de todos, 3 anos. Ah, e um detalhe. O parágrafo único do 109 diz que esses prazos valem também para as penas restritivas de direito, tá? Entendido. PPP usa a pena máxima abstrata e a tabela do 109. E a PPE, que acontece depois da condenação. Como fica o cálculo dela? Na PPE, a lógica muda. Como já temos uma sentença condenatória que não pode mais ser aumentada pela acusação, a base de cálculo é a pena que foi efetivamente aplicada pelo juiz naquela sentença. A gente usa a mesma tabela de prazos do artigo 109, mas agora olhando para a pena concreta que o juiz deu. E aqui vem um ponto que, olha, despenca em crova, está no caput do artigo 110 e a súmula 220 do STJ reforça. Se o condenado for reincidente, os prazos da PPE aumentam em 1/3. Ah, esse aumento de 1/3 para reincidente na PPE. É um clássico mesmo. Mas atenção, hein? Esse aumento só vale para a PPE. A reincidência não mexe no prazo da PPP, tá? A súmula 220 deixa isso bem claro. Importante essa distinção. E ainda dentro da PPE, tem uma questão de uma prescrição que pode ser contada para trás, meio que retroativa. Como funciona isso? Existe sim, é uma figura complexa, regulada lá no parágrafo 1º do artigo 110. Depois que a sentença transita em julgado para acusação, ou seja, o promotor não pode mais recorrer para aumentar a pena, a prescrição passa a ser calculada pela pena que foi realmente aplicada. E esse cálculo pode ser feito olhando para trás, para os períodos antes da própria sentença. É o que chamam de prescrição retroativa, entre o fato e recebimento da denúncia, e a prescrição intercorrente, entre o recebimento e a sentença. A lei diz que o prazo, nesses casos, não pode começar a contar antes da data da denúncia ou da queixa. A súmula 146 do STF também orienta nesse sentido. É um jeito de evitar que processos fiquem enrolando para sempre, mesmo quando a pena final não é tão alta. Certo, prazos, bases de cálculo, tudo definido. Mas tão crucial quanto saber o prazo é saber quando ele começa a correr, né? Onde a lei diz quando o cronômetro da prescrição começa a rodar. O termo inicial, o dia-zaco, é fundamental. O artigo 111 cuida disso para a PPP, ou seja, antes do trânsito em julgado. A regra geral, no inciso 1, é simples. O dia em que o crime se consumou. Cometeu o crime, o relógio começa a contar. No caso de tentativa, inciso 2, conta do dia em que parou a atividade criminosa, o último ato de execução. Nos crimes permanentes, inciso 3, tipo sequestro que dura um tempo, o prazo só começa quando a permanência acaba. Enquanto o crime está rolando, a prescrição não corre. Faz sentido, né? Total. Para bigamia e falsificação de registro civil, inciso 4, que são casos mais específicos, conta da data em que o fato ficou conhecido. E uma mudança recente de 2022, super importante, inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o prazo só começa a correr quando a vítima completa 18 anos, a não ser que a ação penal já tenha começado antes, claro. É uma proteção a mais para a vítima. Nossa, essa mudança para crimes sexuais contra menores é muito relevante mesmo. Dá mais tempo para investigar e processar. E o início da PPE, depois que a condenação vira definitiva para a acusação? Aí a gente olha para o artigo 112. A PPE começa a correr em alguns momentos. Primeiro, no dia em que a sentença transita em julgado para a acusação. Ou então, no dia em que é revogada a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Ou, se o sujeito já estava cumprindo pena e foge, por exemplo, o prazo começa a contar de novo do dia da fuga, da interrupção da execução, e aí despreza o tempo que ele já tinha cumprido antes da fuga.
O artigo 113 ainda complementa que, nesses casos de fuga ou revogação do livramento, a prescrição da PPE vai ser calculada sobre o tempo que falta cumprir da pena. E a multa? Se for só multa, ou se vier junto com a prisão, como prescreve? A multa tem regras mais simples lá no artigo 114. Ela prescreve em 2 anos se for a única pena que o crime tem ou a única que o juiz aplicou. Agora, se ela for aplicada junto com a pena de prisão, cumulativa ou como uma alternativa à prisão, aí ela prescreve no mesmo prazo da pena de prisão correspondente. Segue a principal, digamos assim. Ok, então temos prazos, bases de cálculo, quando começa a contar, mas a coisa ainda pode complicar um pouquinho mais, né? Porque tem situações que mexem com essa contagem. Umas reduzem o prazo, outras pausam, outras zeram tudo. Aqui tem que ter atenção redobrada. Exatamente. São 3 grupos de causas que mexem com o prazo. E, nossa, são cruciais para qualquer prova. Vamos lá. Primeiro, a redução pela metade, artigo 115. Esse é um clássico dos clássicos. Os prazos de prescrição, tanto da PPP quanto da PPE, caem pela metade se o criminoso era menor de 21 anos na data do fato ou se ele era maior de 70 anos na data da sentença, seja condenatória ou aquela absolutória imprópria. Muita atenção aqui nos marcos, hein? Para o jovem, vale a idade na época do crime. Para o idoso, vale a idade na data da sentença. Isso mostra uma visão da lei sobre a menor reprovação ou necessidade de pena nesses casos específicos. Menor de 21 no crime, maior de 70 na sentença. Anotado. Segundo grupo, as causas impeditivas ou suspensivas, artigo 116. Aqui, o cronômetro da prescrição simplesmente para de correr ou às vezes nem começa. É como se apertasse o botão de pause no relógio da prescrição. Antes do trânsito em julgado, isso acontece, por exemplo, se o processo depende de uma decisão em outro processo. Questão prejudicial, se o cara está cumprindo pena no exterior, se tem recurso que só está enrolando, embargos inadmissíveis, ou enquanto está valendo um acordo de não persecução penal, o ANIPP. Depois do trânsito em julgado, a PP fica suspensa se o condenado está preso por outro crime. Aí, quando essa causa some, o prazo volta a correr de onde parou. Entendi. Suspender é pausar. E o terceiro grupo? O terceiro grupo são as causas interruptivas, artigo 117. Essas são mais drásticas. Elas funcionam como um botão de reset, zeram completamente o prazo prescricional. O tempo que já correu é perdido e a contagem recomeça do zero. São marcos importantes do processo: o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, a decisão de pronúncia lá no júri, a decisão que confirma essa pronúncia, a publicação da sentença ou do acórdão condenatórios, mesmo que ainda caiba recurso, o início ou a continuação do cumprimento da pena e a reincidência. Mas lembra, só interrompe a PPE. Ah, entendi a diferença crucial. Suspender, pausa, interromper, zera. E essa interrupção, quando zera o prazo, vale só para o réu principal ou pode afetar outros envolvidos no crime? Ótima pergunta. A regra geral lá no parágrafo 1º do 117 é que a interrupção, tirando as hipóteses do início do cumprimento da pena e da reincidência, ela se estende para os coautores e partícipes no mesmo crime. E mais, se tiver crimes conexos sendo julgados juntos no mesmo processo, a interrupção da prescrição de um deles atinge os outros também. O parágrafo 2º confirma. Interrompeu, exceto por aqueles 2 casos, o prazo todo recomeça a correr do dia da interrupção. Tem até súmulas importantes sobre isso. A 592 do STF diz que essas interrupções valem também para crimes falimentares. E a 191 do STJ fala que a pronúncia interrompe a prescrição, mesmo que lá na frente o júri desclassifique o crime para um mais leve. Uau! A prescrição é realmente um mundo à parte dentro do direito penal. Para a gente amarrar tudo isso, tem mais alguma regra específica ou algum entendimento dos tribunais que seja, assim, essencial para quem está focado em prova? Sim. Alguns pontos finais que sempre aparecem. O artigo 108 fala sobre crimes acessórios e conexos. Basicamente, a extinção da punibilidade do crime principal não mexe com acessório, e vice-versa. E nos crimes conexos,
Se um prescreve, isso não impede que a conexão seja usada para aumentar a pena dos outros crimes. O artigo 118 traz uma regra sobre penas mais leves prescreverem junto com as mais graves, mas isso é aplicado com cuidado por causa do artigo 119. E aqui, talvez a regra de ouro para a prova de concurso, especialmente múltipla escolha. Artigo 119, concurso de crimes. Se o sujeito comete vários crimes, concurso material ou formal impróprio, a prescrição corre para cada crime isoladamente. Tem que calcular a prescrição para cada um deles, separado. Isso é fundamental. Cada crime isoladamente. Anotado. Regra de ouro. Aí tem a súmula 438 do STJ, que proíbe a chamada prescrição pela pena em perspectiva, ou virtual. O juiz não pode simplesmente extinguir a punibilidade pensando numa pena que ele acha que vai aplicar lá no futuro. Ou usa a pena máxima em abstrato, para PPP antes da sentença, ou usa a pena concreta que já foi aplicada, para PPE ou para PPP retroativa ou intercorrente. Nada de achismo. E, por fim, a súmula 497 do STF sobre o crime continuado. Ela diz que a prescrição se regula pela pena de um só dos crimes, sem contar aquele aumento da continuidade. Perfeito. Foi uma verdadeira imersão na prescrição. Para ajudar a fixar mesmo, a gente podia fazer uma recapitulação rapidinha das causas de extinção e reforçar as dicas mais quentes para as provas. Com certeza. O artigo 107 deu um mapa geral, né? Morte do agente, anistia, graça e indulto, lembra bem das diferenças, abolitio criminis, a própria prescrição, e também decadência per impsão, renúncia ou perdão aceito lá na ação privada, retratação só nos casos da lei e o perdão judicial, também só nos casos previstos. Essas são as principais. E dentro desse universo gigante da prescrição, o que é, assim, absolutamente essencial saber? Aquilo que não dá para ir para a prova sem ter na ponta da língua. Olha, o essencial do essencial é, primeiro, diferenciar bem PPP. Antes do trânsito em julgado para acusação, usa a pena máxima abstrata. De PPE, depois do trânsito para acusação, usa a pena concreta que foi aplicada. Segundo, saber que a reincidência só aumenta o prazo da PPE e aumenta em 1/3. Súmula 220 do STJ está aí para confirmar. Terceiro, ter aquela tabela de prazos do artigo 109 na cabeça. Não tem jeito. Quarto, não esquecer de jeito nenhum da redução pela metade do artigo 115. Menor de 21 no crime, maior de 70 na sentença. Isso cai demais. Quinto, dominar a diferença entre as causas que suspendem o prazo, artigo 116, pausa o relógio, e as que interrompem o prazo, artigo 117, zero relógio. E sexto, claro, a regra de ouro do concurso de crimes no artigo 119. Cada crime prescreve por si só. Se a pessoa conseguir conectar essas regras todas, a ideia central, que é o limite de tempo que o Estado tem para punir, acho que fica mais fácil dar sentido e memorizar para a prova, sabe? Com certeza. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Fica muito claro que o poder de punir do Estado, por maior que seja, não é ilimitado nem eterno. A lei coloca barreiras, fronteiras claras, principalmente de tempo, com a prescrição. Para quem trabalha com direito penal, para quem estuda e principalmente para quem sonha com o cargo público, dominar essas regras não é só importante, é decisivo. É aquele conhecimento técnico que pode fazer toda a diferença, né? Separar os candidatos. Exatamente. E toda essa teia complexa de regras da prescrição, prazos, quando começa, o que interrompe, o que suspende, acaba convidando a gente para uma reflexão final, né? Como é que o sistema tenta equilibrar a necessidade que a sociedade tem de punir quem erra com a garantia fundamental da segurança jurídica para evitar que a pessoa fique para sempre com aquela espada da justiça em cima da cabeça? Pensar na ratio legis, no porquê dessas normas existirem, talvez seja mais do que só um exercício para decorar artigo para a prova. Pode ser a chave para a gente realmente entender e aplicar esse conhecimento de forma mais profunda. É entender esse jogo de pesos e contrapesos entre o Estado e o cidadão. Um excelente ponto para a gente encerrar nossa análise sobre a extinção da punibilidade. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear esse tema tão importante e às vezes tão complexo do nosso Código Penal.